Nem em sonho eu imaginei que eu, um criminoso procurado e infame no mundo todo, renasceria numa família militar e policial de grande prestígio. Meu avô e meu pai são altos oficiais. Minha avó é uma especialista famosa no sistema de investigação criminal. Até minha mãe é uma legista conhecida no mundo todo. Renascer numa família assim me deixou sob uma pressão enorme. Mas eu, que conhecia todos os métodos criminosos, ao ver um caso de assassinatos em série arquivado havia 10 anos, um caso de assassinato no elevador extremamente bizarro, e até o caso de 10 pessoas que chocou o mundo, provei a todos que eu não era só o jovem mestre de uma família militar e policial, mas também o rei do crime e da investigação criminal. Massageei a testa, larguei os rachis e quis dar uma volta no pátio. Assim que cheguei à porta, minha mãe entrou apressada. Ela olhou o café da manhã sobre a mesa e sorriu satisfeita nada mal. Yang, você finalmente se livrou daqueles maus hábitos de antes. Vem, mamãe vai te dar uma recompensa. Tem recompensa. Eu me aproximei. Não esperava que ela apertasse meu rosto e eu torcesse algumas vezes. Eu gritei, mãe, essa recompensa é estranha demais. Haha, mamãe não tem tempo pra preparar um presente agora. Fica devendo. Apareceu um caso grande em Kyoto. Daqui a pouco tenho que voltar pra buscar. Ela sorriu e se virou pra subir. Com a pressa, os documentos na mão caíram no chão. Fui pegar e aproveitei pra provocá-la, não é à toa. Que meu pai disse que você virá legista. É o maior milagre do mundo. Olha só essa distração. Exatamente como meu pai falou. Minha mãe ficou toda vermelha e disse irritada. Moleque, agora até de mim você ousa rir, é? Esquece, não tenho muito tempo. Ainda preciso voltar com urgência. Ela não disse mais nada, mas eu segurei a mão dela de repente. Quando peguei os documentos agora, vi claramente uma foto da cena do crime. Franzi a testa e disse à minha mãe. Mãe, esse caso não é simples. Minha mãe, Sue Won-rong, me olhou surpresa e disse: o que você entende disso? Vai logo cuidar das suas coisas. Daqui a poucos dias, as aulas começam? Ainda não vai aproveitar pra revisar as matérias? Se Sue Won-rong não tivesse me lembrado, eu teria esquecido mesmo. Que agora sou só um estudante de 17 anos. No segundo semestre vou entrar no terceiro ano do ensino médio, mas minha atenção continuava naquela foto. Peguei na mão e observei com cuidado. Esse assassino é meio perverso. Morrer já deveria bastar. A cabeça da vítima está no chão, mas depois que ela morreu, ainda usaram uma faca pra deixar vários cortes no corpo, principalmente pela profundidade. Esse ódio não é pequeno. Sue Won-rong ouviu até o fim e balançou a cabeça com um sorriso amargo. Isso você não entende. Esse assassino no coração da mamãe é um reincidente, né? Você subiu pra pegar os arquivos do caso de assassinatos em série de 10 anos atrás, certo? Assim que terminei de falar, Sue Won-rong arregalou os olhos e perguntou surpresa, como você sabe? Mãe, no seu escritório sempre há vários casos organizados. E entre eles, o caso de assassinatos em série com tortura de 10 anos atrás. É um nó no seu coração e no do meu pai. O estado terrível dessa mulher morta. E o jeito como você estava ansiosa pra subir, não é difícil saber que você ia pegar os arquivos. Nada mal. Você até tem uma mente tão cuidadosa. Então me diga mais, por que acha que o assassino tinha ódio da vítima? No caso em série de 10 anos atrás, qualquer prova que fosse, mostrava que o assassino agiu por impulso. Seguindo o que você disse, só com base nos cortes, não deveríamos descartar a suspeita sobre o criminoso de 10 anos atrás, certo? Eu não disse que este caso não foi feito pelo assassino de 10 anos atrás. Talvez ele realmente tivesse ódio dessa mulher. Sorri e não falei mais. Sue Won-rong olhou minhas costas enquanto eu saía e de repente veio até mim e segurou meu pulso. Sorrindo disse: Yang, mamãe, tem uma coisa pra você ajudar. Virei a cabeça e perguntei: o que é? Vamos. Venha comigo ao hospital fazer a autópsia. Fui puxado por Sue Won-rong até o hospital o caminho todo. Mas assim que chegamos à porta do hospital, fomos cercados por um monte de câmeras e microfones. A professora Sue chegou. Professora Sue, sobre o assassino deste caso de tortura e homicídio, a senhora acha que ele é mesmo o mesmo do caso em série de tortura e homicídio de 10 anos atrás? Professora Sue, depois de 10 anos, um caso igual volta a aparecer, como a principal legista daquela época, e também sendo o único caso desde que a senhora virou legista, em que não encontrou nenhuma pista do assassino. A senhora tem algo a dizer? Assim que fomos cercados, os repórteres não paravam, fazendo uma pergunta atrás da outra. As sobrancelhas de Sue Won-rong se franziram levemente. A autópsia era o ponto forte de Sue Won-rong, mas lidar com repórteres não era, e o que os repórteres disseram não estava errado. Na carreira de Sue Won-rong como legista, havia uma mancha. Na época, ela estava no auge da fama, mas não teve nenhuma pista naquele caso de assassinatos em série. Naquele momento, ela parecia prestes a se irritar, mas inesperadamente uma mão surgiu por trás dela. Fui para a frente de Sue Won-rong. Qualquer um que bloqueasse o caminho foi empurrado por mim. O caso vem antes. A reportagem vem depois. O crime acabou de acontecer. Que reportagem vocês repórteres querem? Sabem que cada segundo que vocês atrasam pode permitir que o criminoso escape? Saiam todos. Meu rosto estava gelado. Puxei Sue Won-rong e segui direto em frente. Os repórteres ficaram parados, atônitos por um momento. Quando reagiram, alguém perguntou: quem é aquele garoto? Aluno da professora? Que arrogante. Aquele é Ye Yang, o jovem mestre da família Ye. Ele está protegendo a própria mãe. E daí se for arrogante? Isso mesmo. O jovem mestre Ye está certo. O caso vem antes. A reportagem vem depois. O crime acabou de acontecer. E vocês ficam perguntando de tudo. Isso não é atrasar o tempo? A essa altura, eu e Sue Won-rong já tínhamos chegado à porta do necrotério do hospital. Sue Won-rong abriu a porta do necrotério. Lá dentro havia alguns agentes e legistas, registrando informações sobre o cadáver. Ao nos verem chegar, todos estremeceram os ombros. E vieram até nós. Professora Sue, a senhora chegou. Até o jovem mestre veio também. Todos ficaram muito surpresos com minha presença. Mas depois que a senti, fui até o lado da mulher. Meu olhar a examinou de cima a baixo. Alguns agentes estavam prestes a falar, mas viram Sue Won-rong balançar a cabeça impedindo-os. Logo em menos de meio minuto, retirei o olhar e disse: onde estão os familiares da vítima? Senhorita Ye, a vítima veio de outra cidade para Kyoto. Já contatamos a família dela. Eles estão vindo agora. Um agente respondeu. Virei a cabeça e perguntei: a vítima morava sozinha? Sue Won-rong disse: a vítima se chamava Huang Fei, 27 anos, supervisora numa empresa de design. Ela tinha duas amigas muito próximas em Kyoto. Normalmente morava com o noivo. A relação dos dois também era muito boa. Depois de ouvir, apenas respondi com então calcei as luvas. A expressão de todos ficou imediatamente surpresa e desconfiada. Até Sue Won-rong ficou atônita. Ela sabia melhor que qualquer um que eu nunca tinha tido contato com cadáveres. Quando uma pessoa comum vê um cadáver, sente medo por dentro. Mas pelo meu jeito, parecia que eu queria fazer a autópsia pessoalmente. Um legista que trabalhava sob Sue Won-rong adiantou-se na hora e disse sorrindo: jovem mestre Ye, esse corpo já foi examinado. Não dei atenção. Com a mão enluvada, ignorei o sangue e apertei um dos cortes da mulher morta. Sob os olhares surpresos de todos, usei esses dois dedos para abrir a carne no corte da mulher morta. Yang, não force. Você nunca examinou um cadáver. Vai se sentir mal, disse Sue Won-rong preocupada. Nesse momento, soltei a carne que segurava e falei: a hora da morte da vítima deve ter sido entre 3:30 e 4 da madrugada. O ponto fatal foi a facada no peito. Essa facada tirou a vida dela. A arma usada foi uma adaga de cerca de 13 centímetros e cerca de 2 centímetros de largura. Mas a adaga não era muito afiada. Deve ser por uso frequente, por isso a carne cortada pela faca apresenta leves sinais de tração. Além disso, nos pontos vitais como coração, pescoço e abdômen, quase cada golpe entrou por completo. Depois houve cortes aleatórios, até a região das pernas e pés, onde as marcas ficaram cada vez mais rasas. Quando terminei de falar, virei a cabeça e vi todos me olhando atônitos. Sorri de leve. Fui até Sue Won-rong e perguntei: mãe, o que foi? Sue Won-rong estendeu as duas mãos e esfregou meu rosto com força, gritando: não está certo. Você é mesmo o Ye Yang da minha família? Revirei os olhos e disse sem palavras:
Se não sou Ye Yang, sou quem? Impossível. O Ye Yang da minha família não deveria ser meio bobo? Como é possível? Só observando por pouco mais de 10 segundos, consegui examinar os ferimentos da vítima. E sem errar nada. Su Wanrong ainda estava chocada, mas eu não me esquivei nem expliquei. Apenas olhei para o agente mais velho e disse, agente Zhang, faz um favor, peça às pessoas ligadas à vítima que venham ver o corpo. Também será a última despedida dela. O agente Zhang respirou fundo e sua expressão ficou muito mais séria. Disse, certo, vou fazer isso agora. Depois que o agente Zhang saiu, eu também me ausentei por um momento. Assim que saí, os legistas e agentes no necrotério começaram a comentar. O jovem mestre Yi não cresceu numa família de mestres à toa, aprendendo pelo ambiente desde pequeno. A capacidade de autópsia agora é mesmo digna de completa admiração, incrível demais. Além da professora Su e do veterano Chen Feng, nunca encontramos alguém capaz de só com pouco mais de 10 segundos de observação ver a arma, o ferimento fatal e a hora da morte. Professora Su, seu filho é mesmo um gênio. Embora sorrir diante de uma vítima seja algo inadequado. Pra Su Wanrong, acostumada à morte havia muito tempo, naquele momento, ela se sentia extremamente orgulhosa. Toda mãe quer ver o filho excelente e destacado. Su Wanrong respondeu a todos com um sorriso. Pouco depois, Zhang Jian trouxe todas as pessoas relacionadas à vítima, duas amigas íntimas, e o noivo dela entraram juntos no necrotério. Ao verem o corpo de Huang Fei, os três tiveram a mesma expressão. Depois de um instante de torpor, começaram a chorar. Especialmente o namorado de Huang Fei, no fim, parecia ter perdido a alma e desabou sentado no chão. Fiquei o tempo todo do lado de fora do necrotério, observando os três. Pouco depois empurrei a porta e entrei. Su Wanrong sabia meu objetivo e perguntou em voz baixa. Você está convencido de que o assassino deste caso não tem relação com o assassino de 10 anos atrás? Claro que não. O mais suspeito, com certeza, é o assassino do caso em série de tortura e homicídio de 10 anos atrás. Mas qualquer pessoa ligada à vítima também tem suspeita de homicídio. Depois de falar, fui até os três. Olhei diretamente para o namorado de Huang Fei e perguntei. Vocês se conheciam havia quantos anos? O homem ficou lento por vários segundos. Só então levantou a cabeça e olhou para mim. Ao ver que eu era apenas um estudante de pouco mais de 10 anos, baixou a cabeça de novo, dei de ombros, e perguntei às duas mulheres. E vocês? Conheciam há quanto tempo? Nós conhecíamos Huang Fei havia 4 ou 5 anos. Antes morávamos juntas. Depois que Huang Fei e Li Hong chegaram à fase de falar em casamento, nós nos separamos, disse uma mulher. A outra também falou. Nunca imaginei que a irmã Fei Fei encontraria algo assim. Quem foi? Por que foi tão cruel? Li Hong, o namorado de Huang Fei, finalmente falou. Mas sua voz tremia o tempo todo. A culpa é minha. Eu devia ter ficado com ela ontem à noite. Por que eu fui embora? Se eu tivesse ficado com ela, nada disso teria acontecido quando ela voltasse do trabalho. Ao ouvir, me agachei imediatamente diante dele e perguntei. Ela andava muito ocupada ultimamente? Naquela hora, ela só saiu do trabalho depois das 3 da madrugada. Ela andava ocupada com um projeto. Só conseguiu algum avanço há poucos dias. E nesses dias fez hora extra direto pra terminar. Eu sempre dizia pra ela não se apressar. Mas ela era focada demais no trabalho. Não adiantava eu aconselhar, disse Li Hong, e se exaltou outra vez. A culpa é minha, por que não insisti mais um pouco? Levantei-me e disse. Zhang Jian, deixe-os voltar e descansar. Eu não vou, quero ficar com Fei Fei. Nós dois tínhamos decidido nos casar no feriado nacional. Faltavam só 2 ou 3 meses. Por que isso aconteceu? Li Hong gritou de forma desesperada. Depois de ouvir, os agentes só suspiraram. Mesmo Su Wanrong, acostumada a cenas de vida e morte, nesse momento também soltou um longo suspiro e disse, que pena. Observei tudo com muita calma. Eu já tinha criado muitos casos graves, a ponto de fazer os departamentos mais fortes do mundo emitirem uma ordem de captura contra mim, como antigo rei do crime. Ninguém entende melhor a mente de um criminoso do que eu. O que os olhos veem talvez seja verdade, mas também pode não ser. Lancei um olhar para aqueles agentes. Eles ajudaram Li Hong e as amigas de Huang Fei a sair da sala. Su Wanrong veio até mim e perguntou. Ye Yang, você percebeu alguma coisa? Não falei. Apenas tirei de novo do envelope de Su Wanrong aquele conjunto de fotos tiradas no local. As fotos eram muito nítidas. Tinham todos os ângulos. Organizei todo o conjunto de fotos em ordem. E as espalhei lado a lado. Depois de encarar por 2 minutos, eu disse. Posso afirmar que este caso é diferente do caso em série de 10 anos atrás. Assim que eu disse isso, Su Wanrong e os agentes ficaram chocados de novo. Senhorita Ye, não. Importa se é o método ou o grau de crueldade, este assassinato e aquele de 10 anos atrás são idênticos. Sim. E nas costas da mulher ainda ficaram as 5 palavras. Eu voltei. Aquele assassino daquela época também deixava marcas tão assustadoras. A única diferença é que desta vez deixaram palavras, e antes eram números. No caso em série de tortura e homicídio de 10 anos atrás, todas as vítimas eram mulheres. E, nas costas de cada vítima ficava uma marca. 10 anos atrás era. Os números 9, 19 e 2 nas costas de cada uma, e depois do 99, o outro parou de matar. Ouvi as refutações daqueles agentes, e soltei uma risada fria. Vocês têm certeza de que o grau de crueldade deste caso é igual ao anterior? No corpo de Huang Fei, há pelo menos 5 pontos vitais, em que toda a lâmina entrou. Mas há 10 anos não foi assim. Nos corpos das vítimas de 10 anos atrás, cada corte foi feito de forma casual, mas a profundidade de cada golpe no corpo era quase a mesma, apenas abrindo a carne. Isso mostra que o assassino daquela época era muito habilidoso com facas, e sua profissão certamente tinha relação com facas. Depois de ouvir, um agente disse sem pensar. Mesmo que a profundidade dos cortes no corpo seja diferente, isso não basta pra descartar, certo? O assassino de 10 anos atrás era muito inteligente. Ou talvez só estivesse brincando com vocês, agentes, e até com os legistas. Mas este agora está imitando mal, só copiando por cima. Enquanto falava, peguei do envelope de Su Wanrong uma foto muito antiga. A foto era das costas de uma das vítimas. Meu dedo apontou para o pulso amarrado da vítima e disse. Não vou acompanhar vocês nesse jogo dos 7 erros. Depois de falar, caminhei pra fora. Su Wanrong disse, Ye Yang, aonde você vai? Abri um sorriso. Acho que sei onde encontrar o assassino. Fui direto à empresa, onde Huang Fei trabalhava. Como o corpo dela só foi encontrado às 4 ou 5 da madrugada, a empresa toda ainda não sabia que a supervisora deles tinha sofrido uma tragédia. Empurrei a porta da empresa de design, onde Huang Fei trabalhava. Ao entrar, era justamente o horário de expediente, só que as pessoas sentadas em seus lugares, todas pareciam não ter acordado direito. Todos olharam para mim, Su Wanrong. E os 2 agentes, com total surpresa, uma pessoa se levantou, veio sorrindo até nós e perguntou. Senhores agentes, em que posso ajudar? Viemos perguntar sobre a gerente Huang Fei. Falei, ao ouvir isso, a pessoa reagiu e disse. Então vieram procurar a gerente Huang. Vou chamá-la. Ela é sempre a primeira a chegar na empresa. Com certeza está no escritório. Segurei a pessoa e disse. Não precisa procurar. Ela já morreu. Essa pessoa, e até todos na empresa, arregalaram os olhos em choque e exclamaram. O quê? A gerente Huang morreu? Como isso é possível? Ontem ela estava bem. Pois é, como pode? Ontem à noite a gerente Huang ainda ficou fazendo hora extra. O noivo dela, o Sr. Li, também ficou o tempo todo acompanhando-a. Toda a empresa se encheu de exclamações. O ambiente antes quieto também ficou caótico. Passei o olhar pelos rostos de todos. Nesse momento, o agente atrás de mim temeu perder tempo e falou em voz alta. Pessoal, acalmem-se. Viemos aqui para investigar o caso. Nestes últimos dias, vocês notaram algo anormal em Huang Fei? E mais, ela teve algum conflito com alguém na empresa? Não precisa.
quem não estava na empresa nestes dias? Levante-se primeiro! Assim que os agentes terminaram de falar, eu falei, tanto os agentes quanto Su Wanrong olharam para mim muito surpresos. Eu queria justamente perguntar quem não estava na empresa. Su Wanrong disse baixo. Ye Yang, não é tão simples assim, certo? O assassino não deixou nenhuma pista no local. Isso significa que ele tem certa capacidade de contra-investigação. Como deixaria suspeita contra si mesmo? Eu não mudei a expressão. E disse sorrindo. Só falei por falar. Logo 3 pessoas se levantaram. Um homem e 2 mulheres, todos muito jovens. Os rostos dos 3 trazia diferentes graus de susto e tristeza. Uma das garotas até já estava com os olhos vermelhos. Fui até ela. Assim que eu ia falar, ela não conseguiu se conter e começou a chorar. Impossível. Como a irmã Fei Fei poderia morrer? Ela era tão boa. Como pôde morrer? A garota falava. E as lágrimas não paravam de cair. Peguei um lenço de uma mesa e entreguei a ela. E disse. Você e Huang Fei deviam ser bem